Bom, senhores, vou mostrar aqui nessa tela, nessa obra-prima aí de hoje, do dia 20/6, quais indicadores eu utilizo para fazer as minhas análises. Como eu disse no grupo, basicamente eu utilizo a média 8,34 para fazer essas colorações que vocês estão vendo aí nos candles. Coloração desde o início ali azul, branco, vinho, vermelho, verde, são as cores que trabalham em cima dessas duas médias, 8,34. Eu expliquei no grupo como é que funciona, como elas funcionam, baseado somente nessas duas cores. Além delas, utilizo mais indicadores. Para quê? Para eu saber se está barato a operação, se o retorno no risco está interessante, para saber se eu vou manter ou não manter a operação que está em andamento. Todos esses indicadores me ajudam nessa tomada de decisão. Saber se eu vou parar a operação manualmente ou se eu vou deixar a operação ir no alvo. Então são diversos indicadores. Alguns que eu desenvolvi, modifiquei, baseado na metodologia FI-CUBE, e outros indicadores que eu preciso ter para que eu tenha uma ideia do que todos os outros traders estão olhando. Que nem todos os traders vão usar a mesma metodologia que eu estou usando, mas tem indicadores que é incomum a todos os traders que estão operando no mercado. Então eu gosto também de ter esses indicadores para análise, para saber se eu saio, se eu fico, se eu faço alguma parcial, se eu mantenho ou não a operação. Então vai lá, são os seguintes indicadores de FICUB. Média 17,34 para representar o tempo menor. Média 72 e 144 para representar o tempo intermediário, normalmente o tempo que eu estou trabalhando. E as médias 305 e 610 para representar o tempo maior. Por que esses três tempos? Esses três tempos é uma proposta feita por Alexander Elder, que é como se fosse a força do movimento. Se três pessoas estiverem empurrando um determinado objeto na mesma direção, provavelmente esse objeto vai ter uma força grande em ir na direção desejada. Mas se tiver uma indecisão entre eles, se tiver um empurrando para frente e dois empurrando inverso, vai ter aí uma situação em que eles não estão se conversando, então não vai para lugar nenhum. Então são momentos que não tem operações para fazer no mercado. Então, para eu ganhar um pouco mais de probabilidade positiva, eu prefiro que o preço esteja andando na direção dos três tempos, tanto para compra quanto para venda. Então essas 6 médias que eu falei me dá essa direção. Fora isso, eu gosto muito do canal de Dolchin, porque ele é um oscilador. Ele me diz a parte superior e a parte inferior. Se ele estiver na parte inferior, é mais probabilidade de venda. Se ele estiver na parte superior, é mais probabilidade de compra. E alguns price action, que é para eu poder fazer suportes e resistências, canais, para poder ver se o preço vai perder aí para algum candle, é básico, price action. E também dos indicadores que a maioria dos traders usam, que é a média de 200, o ajuste, o VWAP, a abertura e o fechamento do dia anterior, são indicadores muito importantes psicologicamente falando, porque ganha força nesses pontos. Então é algo que eu consigo ver mais amplo aí, uma visão de todos os participantes do mercado. São esses os indicadores. Utilizo também ali um difusor, somente para saber se a direção está para baixo ou para cima, coisa que eu nem olho muito, está aí mais por estar mesmo. Mas basicamente são esses indicadores que eu falei aqui. Valeu, beleza?